Galera, olha só, claro que vai ser a toque de caixa. Eu quero nessa aula poder falar as coisas mais importantes de eletrostática. Eletrostática, estuda as cargas elétricas estáticas. Primeira coisa que eu não tenho que lembrar, processos de eletrização. A UFSC adora cobrar isso, processos de eletrização. São três os processos, por atrito. Eu vou pegar dois objetos e vou esfregá-los. Como os objetos têm diferentes eletronegatividades, tensão por elétron, se eu esfregar um cara que é doido por elétron num cara que não gosta muito de seus elétrons, é natural imaginar que o sujeito mais eletronegativo rouba elétrons do sujeito menos eletronegativo. Se um ganhou elétrons e o outro perdeu, então os corpos adquirem cargas com sinais opostos. O que perdeu elétron fica positivo, o que ganhou elétron fica negativo. Porém, se um perdeu 2 elétrons, o outro ganhou 2 elétrons. E como é que se calcula mesmo quantidade de carga elétrica? Quantidade de carga elétrica é que nem comprar bala na padaria, né? Tu vê quantas balas tu comprou e multiplica pelo preço de cada bala. Só que aqui, cada carga elétrica elementar tem um valor, né? Tu vê qual é o número de partículas em excesso que tu tem e multiplica pelo valor da carga elementar, que pode ser positiva ou negativa, dependendo se for excesso de prótons ou de elétrons. Já que eles têm o mesmo número de prótons em excesso e o mesmo número de elétrons, eu posso dizer que as cargas adquiridas têm o mesmo módulo. Concorda comigo? Mesmo módulo. Um dos corpos vai ter excesso de próton e o outro vai ter excesso de elétron, e é o mesmo número em excesso. Então, na hora de calcular a quantidade de carga que eles adquirem, o N é o mesmo. Só vai mudar o sinal da carga elementar. Outro processo de eletrização é o por contato. Por contato. Quando eu pego um cara que está neutro e encosto no cara que está carregado, é como se eu contaminasse esse cara que estava neutro com as cargas de quem eu encostei. Por isso, a decoreba continua. Sinais iguais. Sinais iguais. Corpo neutro encostou no positivo, fica positivamente carregado. Corpo neutro encostou no negativo, fica negativamente carregado. Sinais iguais. E se os corpos forem idênticos, ficam com o mesmo módulo. Se os corpos forem idênticos, mesmo módulo. Se um corpo é maior que o outro, o corpo maior fica com mais carga. Pegadinha satânica da eletrização por contato. Imaginem vocês que eu tenho esferas todas idênticas. Todas essas esferas são idênticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 esferas. E eu peguei uma carga positivamente carregada com 8 coulombs. Todas as esferas são idênticas, metálicas, condutores. Eu encostei elas nessa posição e afastei. O que acontece depois do afastamento? Quase. Porque o excesso de carga de um corpo carregado fica na sua superfície externa, cara. Quando eu encostar como aquela ali está no meio, ela vai perder toda a sua carga. Então as outras esferas que estão por fora, cada uma vão receber 1 coulomb, totalizando os 8. Mas a esfera central fica zerada, ela fica sem carga. Então tu vê, não adianta tu decorar que no processo de eletrização por contato, os corpos adquirem cargas do mesmo sinal e se forem idênticos, divide igualmente a carga. Tem exceção para isso. Se o corpo que tem carga originalmente, ou qualquer um deles for colocado no miolo, como o excesso de cargas fica sempre na superfície externa, aquele corpo do miolo acaba ficando descarregado. Perigosíssimo isso. E o processo de eletrização mais perigoso, sem dúvida, é o por indução. Esse processo de eletrização por indução, ele merece uma atenção especial. A UFSC gosta de cobrar que sequência é que a gente tem que obedecer para eletrizar o sujeito. Primeiro, eu tenho um corpo neutro que eu quero eletrizar. E eu tenho um corpo previamente carregado. Pode ser positivamente ou negativamente. Vou começar positivamente. Esse corpo previamente carregado vai ser chamado de indutor.
Eu inicialmente vou aproximar o corpo indutor do corpo neutro. Eu não encostei, gente, eu só aproximei. E os opostos? Os iguais? Como esse cara aqui é um condutor, os elétrons dele vão tentar se aproximar desse corpo positivamente carregado. E os átomos que estão distantes vão ficar com excesso de prótons. Esse corpo neutro já está carregado? Não, ele está induzido. Está induzido, tá vendo? Tem uma distribuição de carga elétrica ali. Agora o que eu vou fazer? Vou conectar o corpo induzido com o planeta Terra. Vou fazer o fio Terra. Quando eu conectar esse corpo com o planeta Terra, já que ele está atraindo elétrons, né, o corpo positivo, elétrons vão fluir pelo fio Terra. Se esse corpo estava neutro e recebeu elétrons, no final das contas ele fica negativamente carregado. Se nós fôssemos aplicar uma decoreba, no processo de eletrização por indução, os corpos ficam carregados com sinais opostos. Só que eu preciso que tu saiba dessa sequência. Aproxima, conecta com a Terra, desconecta da Terra com o corpo indutor mantido próximo, e aí fechou. Aí tu vai passear com o teu corpo eletrizado. Se tu conecta com a Terra, aí trouxe elétron para o corpo, aí tu afasta o teu indutor. Era o indutor que fez os elétrons vir da Terra. Quando o indutor vai embora, os elétrons voltam para a casa deles. E aí, quando tu desconecta da Terra, ele continua neutro. Tá? Então a UFSC gosta de tentar confundir o aluno nessa sequência. E se eu pegar aqui a teira que eu faço, se eu aterrar do lado da... os elétrons. Cara, isso não vai influenciar o processo, porque o que importa não é aonde as cargas elétricas estão pontualmente. O que importa é a diferença de potencial do planeta Terra e dessa esfera. O planeta Terra, a gente padroniza que é DDP zero. Então, qual é a tensão do planeta Terra? Zero. É uma definição, certo? Para a gente ter uma referência, vamos dizer que a Terra é zero. Como esse cara está próximo de um corpo possivelmente carregado, a DDP, o potencial desse corpo é maior. E cargas elétricas negativas tendem a ir, né, do potencial menor para o potencial maior. Então, mesmo que eu fizesse a conexão com a Terra, onde os elétrons estão acumulados, mesmo assim, mais elétrons viriam. Então, tu não precisa te preocupar onde que eu vou fazer essa conexão. Certo? Vai continuar acontecendo o fenômeno. É muito comum o aluno perguntar isso, faz todo sentido a pergunta, porque, pô, já que tem elétron acumulado ali, na chegada esse elétron vai ser repelido, né? E vai ser desacelerado, mas como o potencial do corpo como um todo é maior do que o da Terra, ele está vindo da Terra, ele acaba tendo energia suficiente para entrar no corpo. Ótima tua pergunta, cara. Muito bom. Depois dos processos de eletrização, a gente começa a investigar a força eletrostática, força coulombiana. Coulomb foi para o laboratório e começou a estudar a força entre cargas elétricas. Pegou uma carga Q1, pegou uma carga Q2, amarrou no dinamômetro, e aí ele percebeu o seguinte: ele conhecia a distância entre as cargas elétricas, elas estavam se atraindo, então sinais opostos. O que ele percebeu? Ele percebeu que dobrando esta carga, a força dobrava. Triplicando uma das cargas, a força triplicava. Dobrando uma carga e triplicando a outra, a força aumentava 6 vezes. Ele percebia que reduzindo a distância pela metade, a força aumentava 4 vezes. Duplicando a distância, a força caía 4 vezes. Diminuindo a distância a terça parte, a força aumentava 9. Aumentando a distância 3 vezes, a força caía 9 vezes. Coulomb já tinha estudado a lei de atração das massas de Newton. Tenho certeza que em um laboratório, fazendo pesquisa entre forças elétricas e tendo lembrado da lei de atração das massas de Newton, não foi muito difícil para ele pegar aquilo que Newton disse: duas massas se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando ele fez esses experimentos com cargas elétricas, tenho certeza que não foi difícil para ele perceber que a fórmula matemática para a lei de Coulomb é idêntica à fórmula matemática para a lei de atração das massas. Não que isso faça Coulomb menos genial, mas ficou mais fácil para ele do que para o Newton, sem dúvida nenhuma. Lei de Coulomb. O K, galerinha, é chamada de constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9
Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Já vi vestibular usar 8,99, frescura, né? Constante eletrostática. Constante eletrostática. Elétrons não, né? Eletros. É só um S. Mas espera aí. E se eu tiver uma carga, 2, 3 cargas elétricas? Eu conheço a distância, eu conheço o valor de todas as cargas envolvidas, eu conheço essa distância D2. Como é que eu procedo para calcular a força elétrica resultante atuando na carga Q? Força essa gerada pela carga Q1 e pela carga Q2. Como é que eu procedo? Os opostos se atraem os iguais. Esta é a força que a carga 1 faz na carga Q, né? Os opostos se atraem. Como é que eu calcularia essa força 1 e essa força 2? Substituindo os dados na lei de Coulomb, separadamente. E depois, nesse caso, os vetores são perpendiculares, pontilhada paralela, faz o Pitágoras para calcular a força resultante. É o pior que poderia parecer inicialmente com a lei de Coulomb. Mas só a ideia da lei de Coulomb se mostrou fraca para resolver algumas ideias. E vocês têm que concordar comigo que próximo de uma carga elétrica existe algo acontecendo. Eu não preciso de outra carga elétrica para que eu perceba que tem alguma entidade invisível aqui nessa região. Essa entidade é chamada de campo elétrico. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Como é que eu vou medir o campo elétrico no ponto X? Eu não estou preocupado nem com o ponto Y, nem com o ponto Z. Professor, o que é que tem ali no ponto X? Não tem nada. Se eu pegar uma carga de teste positiva, eu percebo que vai ocorrer repulsão, né? Vai ocorrer repulsão. Se eu botar uma carga de teste positiva aqui, ela vai ser repelida. Positiva vai ser repelida. Positiva vai ser repelida. Eu quero medir qual é o valor do campo elétrico neste ponto X. Os cientistas resolveram fazer experimentos para determinar o campo elétrico. Eles começaram a medir a força que atuava na partícula e mediam também a carga da partícula de teste. Vamos fazer uma experiência virtual. Olha aqui a minha carga de teste. Eu vou amarrar ela no dinamômetro, aquele aparelho de medir força, e vou soltar essa minha carga de teste naquele ponto X. E vou olhar para o dinamômetro para ver que força foi feita. O certo seria usar cargas de microcoulomb, né? Porque são cargas pequenas que ninguém morreria, mas no nosso laboratório virtual ninguém é de morrer. Portanto, eu vou usar cargas assassinas de 2 coulombs, 4 coulombs, 6 coulombs. No laboratório nós jamais faremos isso porque mataria as pessoas, certo? Eu só estou botando 2 e não 2 vezes 10 a menos 6 para que o 10 a menos 6 não te perturbe no raciocínio. Quando eu fiz o experimento com uma carga de 2 coulombs, uma carga de teste que foi colocada no ponto X, observe que aqueles 2 coulombs não é esta carga. Eu nem conheço esta carga geradora. Quando eu coloquei uma carga de teste de 2 coulombs no ponto X, eu medi a força, deixa eu ver quanto? Sim, deu 30 newtons. Quando eu realizar o mesmo teste com uma carga de 4 coulombs, o que teu coração disse? Claro, pô! 6. Se triplicou a carga de teste, era esperado que a força triplicaria, pô, lei de Coulomb. Se essa carguinha triplica, o resultado triplica. Isto parece uma obviedade para as pessoas normais. Parece uma obviedade inútil. Que idiota. Mas não para um gênio. Para um gênio da ciência que está investigando a natureza, ele olha isso, pensa um pouco. Descobri! Descobri uma nova grandeza física. Vou chamar essa grandeza física de campo elétrico. O que é então o campo elétrico naquele ponto X? É só tu fazer a razão entre a força que atuou na partícula dividido pelo valor da própria partícula. Esta é a definição de campo elétrico. Como força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também é uma grandeza
vetorial, definição. Te juro, cara, grande parte das questões de eletrostática só tem que usar isso. Mas como a gente está pouco familiarizado, a gente às vezes trava na hora de usar essa formulazinha. Para o ponto X, quanto seria o campo elétrico? Tu acha que eu devo usar a primeira, a segunda ou terceira experiência? Tanto faz, importantíssimo tu perceber isso. Vou usar do meio. 60 newtons dividido por 4 coulomb. Quanto deu o campo elétrico? 15 newtons por coulomb. Interpretação física. Cada coulomb colocado no ponto X recebe... Porra, uma coisa lógica. Campo elétrico só me diz quanta força vai atuar na partícula para cada coulomb. Bota 2 coulomb. 30. Menos 3 coulomb. Esse menos só significaria uma atração nesse caso, né? Porque os opostos, pi coulombs. Viste como é importante saber fazer a conta? Eu não fico feliz só de cabeça. Parabéns para quem me acompanhou de cabeça. Mas se eu coloco pi coulombs, tu bota pi aqui, está dividindo, passa e multiplica pi vezes 15. Não precisa saber fazer de cabeça. A fórmula nos ajuda nessa hora. Quando de cabeça não funciona, copia a fórmula, obedece a matemática, vai dar tudo certo. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, nós temos que definir para onde é que esse vetor vai apontar. E os cientistas decidiram que o campo elétrico aponta na direção da força que atua numa partícula positiva ou negativa? Eu vou botar uma partícula positiva no ponto X, ela seria empurrada para lá. Como a força elétrica que atuaria numa partícula positiva aponta para lá, eu vou dizer que esse é o sentido do campo elétrico. É só por isso que a gente diz que o campo elétrico é divergente para partículas positivas e é convergente para partículas. Se essa partícula geradora de campo elétrico fosse negativa, eu representaria o vetor campo elétrico apontando para cima da partícula. Afinal, colocando uma partícula positiva no ponto X, né, ela seria atraída, né? O vetor campo elétrico aponta no sentido da força que atua na partícula positiva. Definição de campo elétrico, amigo, se tu precisar usar essa fórmula, comemore. Eu vou ter que te dar 2 dessas grandezas, tu calcula que está faltando. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. É o pior que poderia nos acontecer. Mas nós já não sabemos calcular força elétrica? Força elétrica é a lei de Coulomb, né? Se eu chamar essa carga aqui de carga 1, a carga de teste que foi colocada ali no ponto X eu posso chamar de carga 2. Se eu conhecesse a distância do ponto X até a carga geradora, eu poderia usar essa fórmula, né, para calcular essa força, concorda comigo? E já que ali tem força, eu posso muito bem no lugar dessa força colocar a lei de Coulomb. Eu chamei a carga de teste de quê? 2. Então eu vou dividir por quê 2. Como é que é a divisão de fração mesmo, né? A primeira? Aí vai cortar o Q2 com o Q2, ó. Aí surge uma outra fórmula de campo elétrico. O aluno já estava chateado com uma, agora tem 2 ele pira. A pergunta mais comum que eu escuto nessa hora: professor, qual que eu uso? Eu fico bravo. Eu fico chateado. Mas eu respondo, é claro, o professor ele não pode jamais não tirar dúvida do aluno. Vai para o inferno o professor que não tira dúvida do aluno. Sim, isso é uma lei, uma regra. Meus amigos, se o problema fala em força e carga, tu usa essa. Se o problema fala em carga e distância, tu usa essa. Ou seja, não tem que te apavorar. Tu não tem que, meu Deus, qual que eu vou usar, relaxa. Tenta usar uma, faltou dados, é a outra. Tentou usar as 2, não deu. Pior situação que acontece em física. Tu tem que fazer 2 equações e fazer um sisteminha. Isola numa, substitui na outra. Raramente acontece um caso desse na UFSC. Tem que montar 2 formulazinhas, isolar numa, substituir na outra. Geralmente não é com essas 2 que isso vai acontecer. Isto é a definição de campo elétrico. Esta fórmula ganha um nome especial. Campo elétrico gerado por uma carga. Olha que interessante o que eu estou te dizendo. Esta fórmula sempre vai funcionar. Esta não. Esta é para calcular o campo elétrico gerado por uma carga.
Se eu fizesse uma modificação nessa situação, se eu apagasse a carga aqui e perguntasse quanto é o campo elétrico nesse ponto A, o campo elétrico resultante, como nós faríamos? Muito obrigado, amigo. Acha o E1 gerado pela carga 1 através dessa fórmula. Acha o E2, que é convergente, aponta para a carga que é negativa, usando aquela fórmula. Claro que eu estou considerando que tu conhece as cargas e conhece as distâncias. E depois o que tu faz com esses vetores de campo elétrico? Resultante, Pitágoras de novo. Ou seja, trabalhar com força elétrica ou trabalhar com campo elétrico é praticamente a mesma coisa, porque ambos são grandezas vetoriais. Campo elétrico gerado por uma carga. Ao meu ver, a pior coisa que poderia aparecer em campo elétrico gerado por uma carga é ele te dar uma situação como essa, como a UFSC já cobrou, e perguntar qual é o campo elétrico resultante do ponto A. Usa 2 vezes essa fórmula, faz o Pitágoras. E depois ele colocava no 0,2, 0,4, ele colocava. Se no ponto A eu colocar uma carguinha tal, qual é a força que atua nela? O perigo seria tu fazer 2 vezes a lei de Coulomb para fazer o Pitágoras. Tu ia acertar a questão, mas ia perder um tempo enorme. Se ele já te perguntou na 0,1 qual é o campo elétrico resultante, tu já calculou o campo elétrico resultante, né? Aí se ele colocou uma carga Qzinho no ponto A, tu pega essa carga, está dividindo, passa, e com uma multiplicação tu descobre a força. Tu imagina se tu fosse fazer 2 vezes a lei de Coulomb ou Pitágoras, né? Tu ia destruir a tua questão do ponto de vista do tempo. Aonde? Qual o sentido do campo elétrico? É legal. Carga positiva, o campo é de afastamento. Carga negativa, o campo é de aproximação, aponta para a própria carga. Aí depois é só fazer a soma vetorial. Por isso que nesse caso, o campo elétrico resultante tem essa direção. Só que se essa fosse negativa e essa positiva, esses vetores mudariam de posição. E aí a força, o campo elétrico atuaria no sentido oposto. Para reforçar essa ideia, não custa a gente representar as linhas de campo, né? Para partículas positivas, as linhas de campo, também chamadas de linhas de força, são divergentes. Para cargas negativas, as linhas de campo são convergentes. Cara, às vezes só de lembrar isso, tu mata uma questãozinha básica de eletrostática vestibular, às vezes cobra do aluno, se ele tem consciência desta ideia. Propriedades das linhas de campo, jamais se cruzam. Emergem, nascem das partículas positivas, morrem nas partículas negativas, representam a trajetória de uma partícula positiva. Se eu tiver uma partícula positiva próxima de uma negativa, o campo elétrico não fica assim organizadinho, bonitinho. Ele fica distorcido. Ó. Uma representação relativamente honesta do campo elétrico nas redondezas de 2 cargas com sinais opostos é mais ou menos isso. Ó. Só essas linhas aí tá vindo atualmente, é um delírio teu, né? Não, cara, em laboratório, se tu pega 2 partículas positiva e negativa e libera uma partícula positiva daqui, ela faz essa curva. Se eu libero ela aqui, ela faz essa curva. Se eu libero ela aqui, ela vai para lá. Se ela vai fazer a curva completa e bater na partícula negativa, ou se ela vai fazer uma curva e ir para o infinito, depende do módulo dessas cargas. E se eu quiser representar o vetor campo elétrico num determinado ponto daquela linha, o aluno teria que lembrar que o vetor campo elétrico é tangencial. O vetor campo elétrico é tangencial à linha de campo em cada ponto. Quanto mais distante as linhas, mais fraco é o campo. Por isso que quando as linhas estavam mais próximas eu fiz uma seta maior, quando as linhas estavam mais afastadas eu fiz uma seta menor. Revisamos algumas propriedades das linhas de campo. As linhas de campo nascem nas positivas, morrem nas negativas, jamais se cruzam, representam a trajetória de uma partícula positiva. O campo elétrico é sempre tangente à linha de campo. Bem legal. Tudo que a gente estudou até agora está baseado em força elétrica. Né? Tudo que a gente viu até agora, inclusive o campo elétrico, partiu de força elétrica. Só que com o avançar da física, a gente percebeu que força, embora seja uma grandeza muito importante, não explica todos os fenômenos. Tem uma grandeza muito mais poderosa, chamada energia. Esta grandeza, a energia, demorou a ser filtrada na física. A ideia de força e energia se confundiam no começo. Energia
energia. Nós temos que agora ir para a eletrostática do ponto de vista da energia. E aí um desafio bonito, o momento mais desafiador, eu diria, é esse. Presta atenção, cara, que vai ser bem legal, cara, se tu conseguir compreender o meu raciocínio aqui, nós vamos desmistificar essa parte da eletrostática. Olha que interessante que eu tenho para comentar contigo. Partícula positiva, fixa, Qzão. Partícula positiva, Qzinho, móvel. Eu estou segurando ela ali. Estão se repelindo. Liberei. Quando eu liberei, tu deves aceitar que ela começa a ser... Esquece a gravidade. Ela começa a ir para lá, né? Cada vez mais rápido. Porque tem uma força atuando nela. E quando tem uma força atuando no cara, ele tem aceleração. E se ele tem aceleração, ele muda de velocidade. Só que, à medida que eu me afasto, a força diminui, né? Concorda comigo? A força diminui, mas continua tendo aceleração. Continua aumentando a velocidade. Isso é uma pegadinha boa de dinâmica. Podemos dizer que do ponto A para o ponto B, a velocidade diminuiu. Não. A aceleração diminuiu. A velocidade continua aumentando. No começo aumentava mais rápido, agora aumenta mais lentamente. Mas continua aumentando. Se a partícula estava parada, quanta energia ela tinha? Cinética. 0. Agora ela já tem velocidade, né? Se ela adquiriu uma certa velocidade é porque ela adquiriu energia. Da onde veio essa energia? Da força elétrica. É a força elétrica que empurrou a partícula e acrescentou energia nela. Ah, professor, mas foi tu que botou a partícula lá, né? Tens razão, se tu for pensar, fui eu que acumulei energia na partícula enquanto eu fui colocando ela lá. Aí fiquei segurando ela, liberei ela. Mas a energia que ela ganhou, se eu não te contasse que fui eu que coloquei ela lá, né, tu deverias concluir. Essa energia que ela adquiriu, essa energia cinética, é oriunda da força elétrica. Justo a gente chamar essa energia de energia elétrica. Porém, toda a ideia de energia da física vem daquela ideia original, trabalho de uma, tanto quando eu deduzia energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástico, eu sempre parti dela. Todas as energias vêm dela, porque é isso que é a ideia de energia. Trabalho da força elétrica é o nome da parte da matéria, então. Trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Como é que se calcula a força elétrica entre Qzão e Qzinho, que já está a uma distância D? É a lei de Coulomb, né? K, constante eletrostática, Qzão, uma das cargas, Qzinho, a outra carga, vai chamar de Q1, Q2, Qzão, Qzinho é frescura. Distância ao quadrado, isso tudo é só para força. Multiplicado pela distância que ela andou. Se a força foi para lá e o deslocamento foi para lá, cosseno de... Mas tu concorda que eu poderia estar empurrando a partícula no sentido oposto, né? Aí seria cosseno de 180. Então, na verdade, esse resultado pode dar tanto positivo quanto negativo, dependendo do movimento da partícula. O que vai acontecer? A distância ao quadrado vai cancelar a distância. Por isso que o trabalho da força elétrica é só K vezes Q sobre D. Pode ser positivo ou negativo. Lembra que o trabalho da força a peso nós chamamos de energia potencial gravitacional? O trabalho da força elástica nós chamamos de energia potencial elástica. O trabalho da força resultante a gente chamou de energia cinética. Eu tenho todo o direito de chamar o trabalho da força elétrica de energia potencial elétrica. Só para ficar bonito. Energia potencial elétrica. Por que tem o nome de potencial? Porque depende da posição. Aceitas que dependendo da posição entre as partículas tem mais ou menos energia, né? Tudo que depende da posição na física ganha um apelido de potencial. Ô, professor, mas tipo assim, tu colocou a carga lá, ela vai ter uma aceleração por causa da força, né? Aí vai chegar um ponto que essa força vai ser zero. Lá no infinito, matematicamente falando. Ah, no infinito. Claro que depois de uma certa distância, a velocidade dela não vai mais variar. Porque a força é tão minúscula, né? Mas, do ponto de vista matemático, é só quando essa distância for infinita, né? Por isso que a gente diz que a energia potencial elétrica vai ser nula só para o infinito. Uma distância infinitamente grande da carga. É isso mesmo. Muito boa a tua colocação.
Meus queridos, energia potencial elétrica, então a partir de agora, energia potencial elétrica é K vezes carga dividido pela distância. Qual é a diferença da fórmula da energia potencial para a lei de Coulomb? Duas diferenças importantes. Não tem módulo, agora se a carga é positiva tu vai usar o positivo, se é negativa tu vai usar o negativo, e a distância não é o quadrado. Quando eu pego um sistema de duas cargas e dobro a distância entre elas, a força cai 4 vezes, mas a energia só cai pela metade. Isso às vezes o vestibular cobra também. Unidade de energia continua sendo joule. Continua sendo o joule. Questão mais terrível que eu já vi aparecer nesse sentido. Quando eu falo isso, eu não estou falando de Itaime ou Olimpíada. Estou falando da nossa região, das coisas possíveis. Energia potencial elétrica. O cara me deu 3 cargas e perguntou qual é a energia elétrica do sistema. Teve gente que botou uma terceira carga multiplicando ali. Não podemos fazer essa alteração no susto, né, gente? Pensa, se é a carga 1 e a carga 2, eu posso calcular a energia entre elas, né? Carga 1 e carga 3, dá para jogar na fórmula e calcular também, né? Carga 3 e carga 2, dá para calcular também, né? Calcula a energia de duas em duas e soma tudo. Tudo bem? Então, se tiver um sistema de 3 cargas, ele pedir a energia potencial elétrica do sistema, não se apavore. Usa a fórmula de energia de duas em duas e soma tudo. A pessoa no resultado é positivo ou negativo. Leve em consideração os sinais. Leve em consideração os sinais. Energia é uma grandeza escalar. Notícia boa. Cara, agora a parte mais importante. Respira fundo, que eu tenho para te contar, cara. Quando cai no vestibular, a galera erra muito e eu vou te mostrar que não é o fim do mundo. Dá pra matar essa questão. Só um comentáriozinho, nós vamos almoçar. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Eu vou definir na próxima aula com um pouco mais de calma o que é potencial elétrico. Da mesma forma que campo elétrico é força por unidade de carga, potencial elétrico, meus queridos, nada mais é do que energia potencial elétrica por unidade de carga. Campo elétrico, força por unidade de carga, Newton por Coulomb. Potencial elétrico é energia por unidade de carga, é joules por Coulomb, que a gente chama de volts no nosso dia a dia. O que significa dizer que a tomada tem 220 volts de um polo para o outro? Que cada Coulomb que passa pela tomada ganha 220 joules. 220 volts significa 220 joules por Coulomb. Cada Coulomb que atravessa a tomada ganha 220 joules. E professor, então em 110 volts, cada Coulomb ganha metade de energia. Sim, só que aí para o aparelho ter a mesma potência, eu dobro a carga que atravessa a tomada. Dobrando a corrente, a energia disponibilizada é a mesma. Então 220 volts, 110 volts, os aparelhos podem ter a mesma potência. A pegadinha clássica é fazer alguém acreditar que 110 volts sempre gera menos potência que 220. É mentira. Só que, para essa fórmula ficar Power Plus poderosa, eu tenho que fazer uma modificaçãozinha nela. O legal para a fórmula ficar ninja mutante é tu dizer o ponto de partida e o ponto de chegada dessa carga que foi se deslocar. E aí eu não vou chamar de energia potencial elétrica, eu vou chamar de trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B, dividido pela carga. Se perguntarem, vão perguntar, calcule o trabalho da força elétrica. Não pensa na fórmula do trabalho não, meu querido. Pensa nessa ideia. Está dividido, passa. Para tu calcular o trabalho da força elétrica para carregar uma partícula do ponto A até o ponto B, basta pegar a carga dessa partícula que foi deslocada e multiplicar pela diferença de potencial entre os pontos A e B. E o que é a diferença de potencial entre os pontos A e B? É o U do ponto A menos o U do ponto B. Professor, não consigo digerir isso, pessoal. Cara, vou fazer um exemplo bem bom para te mostrar como é simples essa ideia. Tu tem lá uma região que tem 10 volts. E tu tem lá uma região que tem 20 volts. Tu pega uma partículazinha, sei lá, de 3 microcoulomb. Ela estava no ponto A e tu vai fazer um zigue-zague maluco. Olha que delícia, olha como é gostoso passar com a carga. E tu para ali no ponto B. Aí o cara vai te perguntar qual foi o trabalho da força elétrica. Não importa qual é a trajetória. A força elétrica sendo conservativa, a trajetória não interfere no trabalho. Trabalho para levar de A até B. Qual era o valor da carga? 3 micro.
10 na menos 6. E o que é o AB? É o U do ponto A menos o U do ponto B. U do ponto A, 10. U do ponto B, 10 menos 20, menos 10. Portanto, o trabalho da força elétrica foi menos 3 vezes 10 na 5 joules. Este movimento foi forçado ou foi natural? Forçado, porque a força elétrica fez o trabalho negativo. Alguém fez força para a partícula aí e a força elétrica indo no sentido oposto, foi forçado. Se fosse positivo, seria um movimento natural. Beleza, galerinha? Então, um exemplozinho, eu gostaria de fazer isso com mais calma, de repente, no nosso próximo encontro. Mas já demos uma revisada boa, ainda faltam uns detalhezinhos, campo elétrico uniforme, mas demos uma revisada boa. Essa última relação que eu passei para vocês, eu diria que é a mais importante. Valeu!